Amém. Enquanto elas estavam falando ali, eu estava lembrando o filme que eu vi quando eu estava fazendo o curso de psicanálise. E aí nós falávamos de uma família disfuncional. E aí o nome do filme era Precisamos Falar sobre Kevin. E nós precisamos falar sobre abuso. Nós precisamos falar sobre maus tratos. Nós precisamos falar sobre omissão. E aí é como a Sandra finalizou aqui. A criança espera sempre ser protegida dentro da família. E aí na terapia a gente vê casos de adultos, pessoas 30, 40, 50 anos passados, mas a dor é presente, que a gente chama de ressentimento. A gente muitas das vezes fala a palavra ressentimento, mas não consegue lidar com o que ela representa. Ressentimento é sentir de novo. O re é de repetição. O fato aconteceu há 50 anos atrás, mas quando a pessoa lembra, é como se o fato estivesse acontecendo na hora. Aí você vai ressentir e a dor volta. Até você dar uma destinação para essa dor. Até você dar um caminho para essa dor. E a função da terapia é essa. É dar um caminho, um destino para essa dor. A lembrança não vai deixar de acontecer, porque a gente não vai ter amnésia. A gente não vai passar uma borracha e apagar. A gente não vai passar um liquid paper e dar um jeito. A lembrança ela vai continuar acontecendo. Mas a ressignificação e o entendimento é que vão fazer a diferença para a pessoa prosseguir. Nós temos pessoas paralisadas por causa disso. Pessoas que não foram defendidas na sua infância, pessoas que não foram protegidas na sua infância, que vão carregar ao longo da vida um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. E isso faz com que o indivíduo não consiga ter uma vida plena, mesmo sendo alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Mas se ela não conseguir ressignificar todo este conteúdo, ela vai sempre ter uma carência emocional. E aí nós vemos hoje pessoas, tanto homens quanto mulheres, que vivem muitas das vezes em uniões doentias, que a gente chama hoje de tóxicas, porque na infância elas não se sentiram protegidas, e aí vão para uma relação buscando uma proteção que nunca acontece, e esses casamentos vão cada vez mais amarrando essas pessoas num sentimento doentio, porque a mente não consegue produzir, que ela nasceu para ser cuidada. E aí qualquer aparência de cuidado essa pessoa aceita, porque na infância ela não teve a proteção. Então nós precisamos estar atentos e aos detalhes. Pastor, a Bíblia fala desse assunto? Fala. Eu vou dar 3 casos clássicos aqui na Bíblia. 2 a gente está falando mais ou menos de adolescente para jovem. E 1 a gente está falando de uma mulher madura. Que são casos que hoje, eu vou falar aqui, tem uma novela na televisão que ela romantiza o abuso sexual que aconteceu, tá? Ela romantiza. Então, quando você vê uma novela que se chama bíblica, cuidado. Ela romantiza um abuso sexual que aconteceu. Ela passa uma informação mentirosa para você. Lembre-se que a novela é baseada em fatos bíblicos. Ela não é uma novela bíblica. Ela é baseada em fatos bíblicos. Cuidado com o que você vê. E com a informação que você analisa. A novela que passa aí, eu não vou dizer o nome, não vou dizer a emissora, mas você sabe o que eu estou falando. Ela romantiza o ato sexual brutalizado, que ela trata como um romance. Não é. É um abuso sexual, é um crime. Um crime. Mas a novela ela tem romantizado isso. E aí a gente precisa ter cuidado. Porque como Sandra falou, muitas das vezes isso acontece, é cultural. Conheci um indivíduo que ele foi abusado por mais de 10 anos pela tia dele. Quando o pai dele soube do que estava acontecendo, sabe o que o pai dele falou?
que ele era esperto. Ele foi abusado dos 6 anos até os 16 anos pela tia. Que isso, pastor? Pela tia, pela tia. E aí o pai dele, quando descobre, diz que ele é esperto. Sequelas na vida desse indivíduo. Sequelas. Nunca conseguiu casar, nunca conseguiu ter um relacionamento estável. Nunca conseguiu ter uma vida plena. Porque a família nunca o protegeu. A família nunca o guardou. E quando vai falar com alguém não consegue compreender e alguém acha que é normal, que está tudo bem e não está tudo bem. E isso aí desencadeia vários indivíduos que vai ter comportamento muitas das vezes agressivo contra uma mulher, porque muitas das vezes ele não vai lembrar do fato, ele só vai lembrar da sensação, e ele vai ter uma sensação de se defender, de se proteger como? Atacando. Então, justifica nem de longe. Crime é crime. Mas aí a gente tem que ver. A família falhou no olhar. A família falhou na proteção. E outro problema que a gente tem, chama-se culpabilização da vítima. É o que mais acontece. É você pegar a vítima e jogar parte da responsabilidade do abuso sobre ela. Isso acontece um monte. Mas vamos orar para a gente falar aqui, biblicamente, desse assunto. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, por falarmos desse assunto, que a nossa mente seja aberta e o nosso coração seja uma terra fértil para que a palavra que foi ministrada nesta manhã possa criar raízes no nosso coração. E que nós possamos aprender neste dia, Pai, a como proteger e defender nossas crianças, porque é responsabilidade nossa. A palavra do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo diz que aquele que não cuida dos seus familiares, da sua casa, perdeu a fé e é pior do que o infiel. Então, que nós possamos guardar, Senhor Deus, aqueles que estão no nosso cuidado, aqueles que estão à nossa volta. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Primeira coisa que eu quero falar é que a família é negligente, muitas das vezes, em olhar para os filhos e aprender algumas coisas. Vou te dar o primeiro exemplo. Primeiro casal bíblico, Adão e Eva, não conseguiram identificar que o coração de Caim era mau. Porque quando o texto fala sobre Caim e Abel, o problema não é a oferta, é a pessoa. Durante muitos e muitos anos, e até hoje, os pregadores continuam repetindo esse texto como se o problema de Caim fosse a oferta. Não é, é ele, é a pessoa. O texto bíblico diz assim: passado algum tempo, Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor. Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Deus não aceitou quem? A pessoa. Não é a oferta. A oferta não tem nada a ver com isso. A oferta é resultado de quem é o ofertante. Quem é rejeitado é a pessoa. Não é a oferta, é a pessoa. Ao caso que Abel, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus aceitou quem? Abel. A pessoa. A oferta é consequência. Mas os pastores pregam que a causa é a oferta. Não, a oferta é consequência, a causa é a pessoa. Adão e Eva não conseguiram perceber dentro da sua casa que eles tinham um filho com desvio de conduta, que vai resultar no primeiro assassinato da história bíblica. Então, um olhar diferenciado dentro da família faz diferença. Nós temos o caso de Jacó, que alimentava o ódio no meio dos seus filhos. Jacó amava mais José do que os demais filhos, alimentando um ódio dentro de casa. E não satisfeito, ele vai alimentar esse ódio nos netos. Porque ele tinha um desvio de conduta. Mas pastor, Jacó é um patriarca? É. Não sou eu que estou falando não, é a Bíblia.
Te dou todas as referências que você quiser. Então, muitas das vezes, dentro da família, pessoas vão gerar pessoas doentes. Pessoas doentes, como Jacó era doente, porque a mãe dele preferia ele e o pai dele preferia o irmão. Ele vai gerar na família doenças. E aí vai acontecendo isso. Nós temos o caso do sacerdote Eli. Os filhos dele bagunçavam o tabernáculo, bagunçavam o trabalho sacerdotal. E ele preferiu honrar os filhos em detrimento de honrar a Deus. Tudo acontecendo dentro da sua casa. E ele não teve um olhar de cuidado, de repreender esses filhos na trajetória. Foi repreender quando os filhos já estavam adultos. Aí, filho, a casa já caiu. E aí nós temos aqui, um garoto que foi criado dentro da casa do sacerdote, aprendeu, viu o erro dos filhos do sacerdote, no entanto, comete o mesmo erro que Samuel. Samuel, enquanto criança, crescia na presença do Senhor, agradava o Senhor, mas como pai falhou, porque os seus filhos foram tão ruins quanto os filhos do sacerdote Eli. Então nós temos aqui relatos bíblicos que não são novidades. Famílias com problemas não é novidade, gente. Famílias omissas não são novidades. Acontece desde lá de trás. A gente não está falando de algo novo. De famílias que não conseguem proteger os seus filhos. Não é algo novo, é algo que é recorrente. Nós temos o rei Ezequias, que quando ele mostra os tesouros dele para os embaixadores da Babilônia, e o profeta vai repreender ele, e o profeta fala para ele: rapaz, o que você fez? Mostrei todos os meus tesouros para esses homens. E aí o profeta fala para ele: rapaz, por que você fez isso? Esses mesmos que você mostrou todos os seus tesouros, virão aqui e levarão seus filhos como escravo, para servir a eles. Aí sabe o que o rei fez? Em vez de buscar arrependimento no Senhor, ele falou: legal, boa palavra que você falou, eu vou morrer em paz. Estou nem aí. Quando ele ficou doente, ele buscou o Senhor, em favor dele. Mas quando a palavra veio sobre os filhos, fez igual Pilatos: vou lavar minhas mãos. Então, problemas de negligência na família não é atual. Sempre esteve relacionado à história bíblica, à história da humanidade. E aí, nós temos aqui pessoas que não cuidaram dos seus, pessoas que não cuidaram da família. Então, para você ver que não é diferente, eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 34, nós vamos falar do primeiro caso. Gênesis 34, nós vamos falar de Jacó. Lembra que eu falei que ele alimentava ali a disputa entre os filhos? Jacó é um homem que vai ter, no total, 13 filhos. Ele tem 12 filhos homens e uma filha mulher. E é justamente sobre ela que nós vamos falar. O nome dela é Diná. A Bíblia não diz quantos anos Diná tinha, mas Diná aqui, pelos relatos, Diná devia ter uns 13 anos, 14 anos mais ou menos, não devia ter mais de que 15, para você ter uma ideia. Então nós estamos dentro do assunto do abuso de crianças e adolescentes. Lembrando que essa perspectiva de adolescência é uma perspectiva nova, tá? Na perspectiva bíblica não existe essa perspectiva de adolescente. Isso é uma perspectiva mais moderna, tá? E aí diz aí, Gênesis capítulo 34, certa vez Diná, a filha de Lia, que dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres da terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu e agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. Ele amou a moça, falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai: consiga aquela moça para que seja minha mulher.
Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com o rebanho. Por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando seus filhos voltaram do campo, souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-me a ele para que seja sua mulher. Então nós estamos vendo um caso aqui de estupro, um caso de violência sexual, de abuso. E aí, como eu falei, pastor, por que você está dizendo que ela tinha essa idade? Vamos aos fatos. Diná é a última filha de Jacó com Lia, tá? Então nós estamos falando que ela é um pouco mais velha do que José. Ela é um pouco mais velha do que José. Quando a mãe, aqui, Raquel ainda não morreu. Então, quando Raquel morre, é que acontece mais ou menos aqueles eventos que vão levar José a ser vendido. José tinha por volta de 17 anos. Mas esses eventos aqui a gente está falando antes de ter acontecido o fato da morte de Raquel. Então nós estamos ali vendo mais ou menos que ela deve ter aí até 15 anos, não tem mais do que isso. Então, para você ter uma ideia aqui da situação. E aí, eu estava estudando esse assunto, e aí em várias frentes. Desde os pais da igreja, nessa expressão que a gente usa, pai da igreja, são teólogos, são filósofos que fizeram parte da construção da igreja, do que muitas das coisas a gente tem de doutrinas e usos e costumes aí, tanto na igreja protestante quanto na igreja católica. Esses pais da igreja, eles são uns do que trazem culpabilização sobre a vida de Diná. Para você ter uma ideia. E aí, pesquisando hoje, vários sites e grupos religiosos também falam que Diná contribuiu para o fato. Ou seja, culpam a vítima pelo abuso. Não estou falando de ímpio, não, estou falando de povo de Deus, tá? Ou que se diz povo de Deus, pelo menos. Então a gente vê que existe uma culpabilização da vítima, também não é novidade. Então nós temos aqui o fato acontecido. Mas aí o que acontece? O que a Bíblia fala sobre o abuso? Está lá em Deuteronômio 22, de 28 e 29. Diz assim: se um homem encontrar uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata, terá que casar-se com a moça, pois a violentou, e jamais poderá se divorciar dela. Pastor, a Bíblia está dizendo que o agressor, ele ainda vai se casar com a vítima? É. Mas a vítima ainda vai ter que conviver com o agressor? A gente tem que entender que a Bíblia está dentro de uma região onde a Bíblia é a primeira, Israel, né, os hebreus são o primeiro povo a falar de direitos sobre a vítima de abuso sexual. Porque as vítimas de abuso sexual sempre foram responsabilizadas pelo fato. E muitas delas morriam. Ainda eram mortas. Porque foi desonrada. E aí uma mulher que era desonrada era morta. Para você ter uma ideia do que estava acontecendo. A Bíblia vai falar da proteção desta mulher. Mas pastor, eu não concordo com isso, eu também não. Mas o que a gente tem dentro da história, né, foi uma das disciplinas que a gente estuda na faculdade, um fato chamado anacronismo. O anacronismo é a percepção que eu tenho hoje de fatos acontecidos dentro da história. Nós estamos falando o quê? De 4.000 anos atrás. Então eu não posso pegar a minha mente de hoje
com a questão do direito social, direitos humanos, e aplicar a minha mentalidade à Bíblia. Porque nós estamos falando do primeiro texto que defende a vítima de alguma forma. Posso não concordar na sua íntegra, mas nós estamos falando que o primeiro lugar onde as mulheres são defendidas é dentro da Bíblia. Aí, por causa de alguns que não conseguem fazer uma leitura correta, né, as feministas dizem que a Bíblia é machista, não sei o quê, parará. Mas por esse texto que nós estamos vendo, que não, muito pelo contrário. Aonde outros povos, que eles dizem que eram mais avançados, mandavam matar a vítima porque ela foi desonrada, a Bíblia é quem vai mandar proteger essa mulher. Embora eu não acho que seja a melhor forma, mas é uma das formas de proteção. Então nós precisamos entender isso, que Moisés está falando de 4.000 anos atrás. Então esse abuso acontece, só que na história de Diná tem uma desgraça familiar. Além do abuso, os irmãos dela, né, principalmente Simeão, que é o segundo filho de Jacó, ele vai junto com Levi armar uma estratégia e eles vão exterminar todos os homens daquela cidade. Eles vão cometer um genocídio naquela cidade. Então nós temos aqui uma tragédia. Eles vão fazer vingança com as próprias mãos, que acontece muito em alguns lugares. Hoje nós temos aí o tribunal do pessoal que faz isso. Quando descobrem, passa o sujeito. Porque o Estado falha, o cara é preso durante um tempo, se é preso, e aí o pessoal aí acaba fazendo com as próprias mãos. Então nós temos aqui o primeiro caso, como eu falei, um caso de um abuso. E aí a família vai fazer justiça com as próprias mãos. Hoje existem leis. Nessa época aqui de Jacó, no caso de Diná, não existia lei. O que Amor, que é o pai do Siquém, tenta fazer, é o que a Bíblia vai apontar como solução que Moisés dá lá na frente, que era o agressor casar com a vítima. Como eu falei, se está certo ou não, a gente está falando de um tempo onde a nossa consciência era outra, tá ok? Mas está apontando porque aquilo que Moisés vai falar lá na frente. O outro caso, mas quando você vai ver isso na novela também que fala desse assunto, eles romantizam o negócio, tá? Se você for ver, né, a novela que fala desse assunto aqui, dessa passagem, vai ver que eles romantizam o negócio lá na televisão. O segundo caso que eu quero falar é o caso do rei Davi, que a novela romantiza. A novela diz que eles já se conheciam, que já tinha um negócio entre eles, e aí o negócio foi feito consensual. Bíblia, abuso, estupro, violência, não tem nada de consensual não. O rei mandou pegar a mulher, abuso de autoridade, o crime hoje é esse. Ele seria condenado hoje por abuso de autoridade, abuso de poder, além do fato do estupro. Não, pastor, mas eu vi na novela que ele já conhecia ela. Ele já tinha uma atração pelo outro. Ela já era apaixonada pelo rei. Mentira. Mentira. Canalice, safadeza. Vou ser grosseiro mesmo, para você ter uma ideia. É você pegar o texto bíblico e corromper o texto bíblico. O texto bíblico que diz que Davi nem sabia quem era. Davi chama o servo e pergunta: quem é aquela mulher? Se ele conhecesse, ele ia perguntar? Se ele já tivesse visto ele no mesmo lugar, ele ia perguntar? Faz sentido? Então o texto bíblico está mentindo e a novela está falando a verdade? Então é isso. O texto bíblico está mentindo e a novela está falando a verdade. Não, ele não sabia quem era a mulher. Ele não conhecia, ele nunca tinha visto. E aí ele manda buscar, abusa da mulher. E aí você conhece a treta toda que dá. A mulher engravida, ele tenta armar uma surdina, e aí eu vi um pregador, até bom pregador, dizendo que a culpa de ter acontecido foi de quem? Dela. Pregador bom, está na televisão, até bom,
Não é ruim não, pregador. Mas a culpabilização da vítima. Não, a culpa também foi de Urias. Porque se Urias fosse um bom marido, isso não ia acontecer. Então nós vemos que homens de Deus têm uma mentalidade que não é bíblica. Porque a mentalidade bíblica é: a culpa do abuso é sempre do abusador. Ele é o criminoso. E assim tem que ser tratado. Mas aí nós vemos que a romantização do fato leva as pessoas a induzir o errado. Então nós precisamos entender que aquilo ali foi um crime contra uma mulher casada. Pastor, a Bíblia diz que quando a pessoa, acontecia o fato do adultério, ambos tinham que morrer. Quando era pego em ato, tá? No caso de Davi, ele vai ser descoberto depois, tá? Quando o flagrante acontecia no ato, os dois tinham que ser mortos, contrariando aquele texto de João 8 que eu digo sempre. Quando os pregadores pregam, eles cometem um erro de interpretação bíblica. A mulher foi levada, para Jesus, e aí o que os acusadores falam? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. É isso que a lei manda? Não. A lei manda que o casal seja apedrejado, e não a mulher. Mas eles querem cometer o quê? Uma infração contra Jesus, para que Jesus quebre a lei, mandando apedrejar somente a mulher. Jesus não era bobo nem nada, sabendo da intenção maligna do coração deles. Fala assim: vocês querem cumprir a lei? Pode tacar pedra. Taca pedra. Cumpre a lei aí. Eles podem? Não. Porque quem comete algum fato contra a lei, você se torna réu da lei. E aí, Jesus, na verdade, usa a própria malícia contra eles mesmos. Mas aí, esse casal deveria ser apedrejado, e não somente a mulher, como eles estavam induzindo. Então, aqui, nós estamos vendo que esse assunto é recorrente na Bíblia. E aí, o outro fato, para nós terminarmos esse assunto, é que nós temos que a filha de Davi. Ao contrário do que muita gente pensa, quando Moisés escreveu as leis, o Senhor mandou que ele escrevesse a lei do rei. Israel não tinha rei, mas o Senhor mandou que ele escrevesse a lei do rei. E a lei do rei dizia o seguinte: quando vocês entrarem na terra e começarem a olhar as nações em volta, que tem um rei que governe sobre si, vocês dirão: escolhemos entre nós um rei. Acontecendo isso, primeiro, o rei tem que ser um de vocês, não pode ser um estrangeiro. Esse rei não acumulará para si riquezas em excesso, para que o seu coração não se ensoberbeça e venha dizer: eu não preciso do Senhor. Não acumulará para si exércitos em demasia, porque isso também fará que o seu coração se ensoberbeça. Não comprará nem adquirirá nenhum bem do Egito, principalmente cavalos, porque cavalos era sinal de força, de poder na guerra. Não casará com muitas mulheres, porque isso vai corromper o seu coração, fazendo que se desvie do seu Deus, como aconteceu no caso de Salomão. Mas o que todos os reis faziam? Tudo ao contrário. Se casavam com muitas mulheres. Salomão chegou ao extremo. 700 casamentos. Não satisfeito com os 700 casamentos, ainda arrumou 300 concubinas. Vai custar de problema lá não sei aonde. Cara, você tem 1000 mulheres assim. Aí o cara estava bem. Quantos cunhados ele tinha? Quantas bocas agregadas a ele para alimentar? Filho, era um monte de problema.
Se a gente com uma família pequena já tem um montão de problema que a gente tem que administrar, imagina com uma família de 1000 pessoas ali agregada a você. Era um monte de problema. E aí Davi se casa com mulheres. Ele tinha 10 concubinas. Ele tinha 6 esposas, se eu não me engano, e 10 concubinas, se eu não me engano. 10 concubinas eu sei que ele tinha. Esposas acho que era 6. E isso vai gerar problemas. Lembra que eu falei dos pais que não conseguem olhar para os filhos e observar o desvio de caráter, o desvio de conduta? Davi, um pai excelente, não, um rei excelente, mas em casa um péssimo pai. Pastor, tem algum texto bíblico que diz que Davi era um péssimo pai? Tem. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Isso aqui já é no final da vida de Davi. E diz assim: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens que corressem à sua frente. Versículo 6 é o versículo chave. Seu pai, Davi, banana. O banana aqui sou eu que estou colocando, tá? Não está no texto não, isso aqui sou eu. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Escritores e autores como Flávio Josefo, por exemplo, que é um historiador judeu, ele dá mais ou menos uma conotação sobre esse texto, que Davi nunca repreendeu filho nenhum. Esse texto que fala de Adonias é só uma alusão a todos os filhos de Davi. Ele nunca confrontou os filhos, ele nunca chamou a atenção dos filhos. Quando acontece o abuso dentro da casa dele, o texto diz que ele ficou muito irritado, mas não fez nada. Sabe por quê? Tinha telhado de vidro. Imagine ele chegando para o filho dele falando: rapaz, você abusou da sua irmã? Aí o filho dele ia falar o que para ele? Melhor do que você que abusou da mulher dos outros. Ué, ia ter que tomar na cara, filho. O filho dele ia estar mentindo? Não podia falar nada. Diz que ele ficou muito irritado. Davi era a última instância de poder. Ele tinha que aplicar a lei para o filho dele, mas ele prefere ser omisso. Aí é uma das grandes questões que se acontece no abuso sexual dentro da família. Protege-se o agressor e pune-se a vítima. Isso é muito comum. Em nome de evitar o escândalo, a gente guarda o agressor, repreende ele, mas deixa tudo como se nada tivesse acontecendo. Você acha que a vítima vai conseguir lidar com isso? A vítima que deveria ser protegida pela família, convivendo com o agressor, e ninguém fez nada? Davi. Porque as sequelas ficaram sobre quem? Sobre a vítima. Porque Amon continuou vivendo a vida dele. Tanto que quando o irmão dela, de Tamar, chama ele para ir na festa, ele vai e enche a cara. Fica bêbado. Você acha que ele está preocupado e Tamar lá está com veste de cinza, humilhada? E ele está lá na festa curtindo, bebendo à vontade. Você acha que ele está preocupado com o que ele fez? Você acha que ele está arrependido do que ele fez? Não está não. E o pai omisso. O irmão de Tamar é que vai fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Mas por que ele faz justiça com as próprias mãos? Porque o pai foi omisso. Ele gerou todo o ambiente para que a tragédia acontecesse dentro da sua casa. Ele não corrigiu os filhos,
Ele não conseguiu ter a percepção de que o filho dele... Mas Davi era rei, ele tinha para a guerra. Davi nessa época não ia mais para a guerra. Como assim, pastor? Davi não ia mais para... Não, nessa época não. Tem certeza? Tem. Tanto que vai resultar no caso lá de Betseba, que foi antes disso aqui acontecer. Lembra que no caso de Betseba ele já não ia mais para a guerra? Então ele não teve a capacidade de analisar a casa dele, de saber que Absalão não ia deixar aquilo barato. E aí ele gera tragédias dentro da casa dele, porque ele não teve o olhar de cuidado com a família, ele não repreendeu os filhos, e aí gera toda uma situação. E aí o jugo fica sempre sobre a vítima, porque como eu falei, Amon continuou vivendo a vida dele, fazendo o que ele sempre fazia. Aí vai ver o resultado sobre a vida de Tamar. Segundo alguns historiadores judeus, ela nunca se casou. Porque o pai foi negligente, foi omisso, não protegeu a sua própria filha, não fez justiça pela sua própria filha, decidiu varrer tudo para debaixo de tapete, como é uma expressão que a gente usa. Então, eu estou mostrando a você que o abuso sexual não é novidade, não é coisa da atualidade, ele sempre aconteceu. Quer seja por gente de fora, como aqui elas falaram, 85%, né, Rebeca, é dentro da casa. 15% é alguém de fora, como no caso de Diná. Sequer era um estranho. Mas no caso de Davi, é a estatística maior. Dentro de casa, dentro dos seus. E não houve a proteção da família. No caso de Tamar, é pior. Porque o pai não protegeu ela nem antes, nem depois. Pior. No caso de Diná, os irmãos dela vão lá se vingar. Mas no caso de Davi, Davi não faz nada, nem antes, nem depois. Então nós vemos aqui, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas não está isento dos erros que um monte comete. Então a gente precisa proteger, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa observar. Contar um caso próximo, pastor amigo meu, ele trabalhou como auxiliar de coordenação na escola que eu estudava. Ele tinha sido professor do meu irmão em outro colégio, e ele foi trabalhar como assistente de coordenação na escola, lá no Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, conhecido como Colégio do Padre, aqui em Santa Luzia. Ele foi trabalhar lá, e teve um caso, depois que eu saí da escola, eu tinha saído já, mas ele contando esse fato, eu comecei a identificar. Isso foi em 1986, foi quando eu saí do colégio aqui. E ele contando o fato, eu comecei a ligar as peças e identifiquei o fato. Ele começou a estudar, trabalhar lá, e tinha uma menina. E aí, quando ele falou 8º ano, era o ano que eu deveria estar lá, que eu tinha saído. Tinha uma nota razoável, não era nenhum aluno excepcional. E, de repente, quem tirava 6, 7, cai para tirar 2, 1. Opa! Lembra que elas falaram que alguma coisa muda? Algum perfil dessa criança muda? Estou falando de alguém que está aí com 14 para 15 anos, mais ou menos. 13, 14 anos, ali 15, mais ou menos ela devia ter. E aí o rendimento escolar cai. Alguma coisa está errada.
O comportamento muda. Uma menina que era uma menina tranquilaça começa a ficar agressiva. Comportamento, alteração de comportamento. Ele, na época, já estudava a respeito do assunto, foi conversar com a aluna, depois de uma briga, o que eu estudei com ela pelo menos quinta, sexta e sétima série, 3 anos, né, que era o sexto, sétimo e oitavo ano de hoje em dia. Nunca tinha visto nada desse tipo com ela. E aí ele começou a conversar e percebeu que tinha alguma coisa errada. Não conseguiu extrair nada dela, chamou a mãe para conversar. E aí, na linguagem que a gente usava, ele jogou um verde para colher maduro. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. É você falar de um assunto para tentar extrair alguma coisa de verdade. E aí, quando a mãe da menina chegou, ele virou, começou a conversar, tudo, não sei o quê, falou do rendimento que tinha caído, e virou para a mãe da menina e falou: ela já me contou tudo. A menina não tinha contado nada, só que ele falou para ela já me contou tudo. A mãe falou: é mentira dela. Ela que está seduzindo o padrasto. Resultado disso tudo. Essa menina, 1 ano e pouco depois, saiu de casa, porque o padrasto passou a abusar da irmã dela. E a mãe não fez nada. Em vez de proteger as filhas, preferiu manter o marido em casa, em detrimento das filhas. Nunca mais tive notícia, nunca mais tive contato. Eu acabei indo morar no Rio, nunca mais soube. E aí, quando ele contou, eu comecei a analisar os fatos. E aí, eu tinha sabido alguma coisa assim, do caminho que ela tinha trilhado. E aí a gente vê uma família omissa. Uma família que não protegeu os seus. E aí eu estou falando aí, vamos botar 86, são aí 40 anos atrás, quase, 39 anos atrás. Para você ter uma ideia. Não é diferente hoje. Você vai analisar os casos. A história se repete. Famílias que não conseguem proteger os seus. Então a gente precisa ficar atento. Mudança de comportamento, mudança de práticas, brincadeiras que a criança não fazia, agressividade. A criança tenta pedir socorro. Isolamento da criança. Tem criança que não consegue reagir agressivamente, não consegue responder. Então o que ela faz? Ela se isola. E aí, isso pode ser maquiado por outras situações. A gente está hoje num acrescente de casos, né, de ansiedade em crianças, casos de depressão em crianças. E aí, muitas das vezes, essa ideia, a criança está depressiva, a criança está ansiosa, não. Isso pode ser um sintoma de um abuso. Isso pode ser um sinal do abuso. E não um sintoma de doença, mas um sinal do abuso. Então, a gente precisa estar atento. Mas, pastor, na minha casa é tudo certo. E aí é como a Rebeca falou. Geralmente, esse agressor é sempre alguém de confiança. Esse agressor é sempre alguém que a gente conhece. 15, 10% é alguém de fora. Geralmente é alguém que a gente conhece, que frequenta a nossa casa. Que é gente boa demais. É gente acima de qualquer suspeita. Pastor, vou passar a suspeitar de todo mundo? Não, muito pelo contrário. A gente precisa observar os detalhes, as entrelinhas. É observar. Porque a Bíblia nos dá
orientação. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: nós precisamos orar e vigiar. É isso que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala? Vigiar e... É isso que a Bíblia manda. Antes de orar, vigia. A Bíblia nos dá orientação, a gente é que erra porque não lê. A gente tem um manual de como funciona. Esse dia eu falei aqui no culto, eu compro qualquer aparelho, se eu conseguir colocar ele para funcionar, eu não leio o manual, filho. Às vezes o aparelho tem muito mais potencial do que eu utilizo. Eu tinha uma televisão, ela até escangalhou, que dava para ver 2 canais ao mesmo tempo. Tinha essa possibilidade. Mas tinha que ler o manual para aprender como é que se fazia, não tinha? Eu já usei esse recurso? Não. Funcionou, botei a antena na televisão, a imagem apareceu. Ah, tá beleza. A gente faz a mesma coisa com a Bíblia nos dá orientação. A Bíblia nos diz como proceder, a gente é que erra porque a gente não lê o manual. Então a gente precisa ficar atento, a gente precisa perceber as mensagens que nos são enviadas. Vigiai e orai. Seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Então a Bíblia nos dá conotações, nos dá direção, nos dá referência de como a gente precisa agir com cuidado. Não podemos ser negligentes dentro das nossas casas. Não podemos ser negligentes dentro da igreja. Não podemos ser negligentes à nossa volta. Porque o perigo está em todo lugar. Ah, agora eu vou viver alarmado. Não, não é nada disso que eu estou falando, não. A gente precisa ter equilíbrio em tudo. O Senhor nos deu o espírito de equilíbrio, de moderação. A gente não pode ser radical nem para um lado nem para o outro. A gente tem que ter equilíbrio em tudo. Mas é preciso vigiar. É preciso observar. É preciso ter um olhar diferenciado. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que você comece a perceber as coisas à sua volta. Que você converse em família. Quem tem filho pequeno, neto pequeno, é um assunto chato, como eu falei muitas das vezes, mas você precisa ensinar as crianças a terem confiança de falar com você. Porque os seus filhos, seus netos precisam saber que podem falar com você, que eles vão receber crédito quando falarem, que eles vão ser ouvidos quando falarem, que eles vão ser ouvidos quando fizer alguma queixa. Os netos, filhos precisam ter confiança na família, de que a família é um lugar de proteção, de cuidado e de zelo. E aí, Paulo falando a Timóteo, quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. E perdeu a fé. E aí o que a Bíblia manda? Combater o bom combate, guardar para a gente ir até o fim. Então guarde essa palavra no seu coração. As informações que a Rebeca e a Sandra deram, né? A gente está aqui, né, para falar desse assunto que ele é necessário. E ele faz parte da nossa vida, como eu falei. Desde lá do começo, isso vem acontecendo. Nesse tempo não é diferente. Hoje tem mais casos sendo denunciados, mas os casos que não são denunciados são muito maiores. Então, preste atenção, vigia, olhe à sua volta, né? Escute as crianças, escute os adolescentes, escute até as pessoas de mais idade, porque muitas das vezes, né, pessoas vivem machucadas e magoadas, não conseguem ter uma vida plena, porque as marcas do passado ficam gritando todo dia. E a cada tempo, essa dor volta, porque ressente, como se o fato tivesse acontecido neste momento. Vamos ficar de pé, né? Vamos orar, encerrando. Lembrando que logo mais, 19 horas, estaremos aqui
Pastor Gutenberg, Igreja Nova Vida do Caxambi, estará aqui nos abençoando. Certamente será bênção para nós. Diácono Luiz logo mais deve estar trazendo algum resumo aí do evento de ontem, lá do Renovando as Alianças. E aí certamente nós estaremos aqui hoje às 19 horas, permitindo Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, casal aqui, Michele, Bruno, né? E a Brenda está ali. Obrigado aí pela presença de vocês, voltem sempre. Prazer recebê-los aqui na nossa igreja. Obrigado aí pelo coral Águias de Cristo, pela participação musical. Prazer sempre ouvi-los. E realmente, né, que nós possamos continuar aí agradecendo a Deus, continue orando pela nossa igreja, para que nós continuemos aqui a ensinar e a pregar a palavra do Senhor. Vamos orar, nos despedindo e voltando logo mais. Querido Deus, amado Pai, nesta manhã nós nos chegamos a Ti, na certeza e na convicção que o Senhor tem cuidado de nós. Que nós, como for falado nesta manhã, Pai, possamos ser prudentes, possamos observar os detalhes da nossa volta, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos, cuidar daqueles que o Senhor nos deu para proteger, para guardar. Que nós possamos ter, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, no nosso coração, a palavra da verdade que nos liberta, que nos faz viver na plenitude do Teu amor e da Tua graça. Ó Pai, nos conceda o Teu favor a cada dia e leva-nos de volta para casa nesta manhã, guardados e protegidos nas Tuas santas mãos. Logo mais estaremos aqui, Senhor Deus, para darmos continuidade a este dia de adoração, porque nós possamos dizer todos juntos, como disse o profeta Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós te agradecemos pela Tua fidelidade, bondade e compaixão eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã rica e abundantemente.